Boa tarde a todos. Então, foi sugerido, o João me mandou um vídeo, provavelmente alguém de vocês já tenha escutado ou visto na internet, sobre o Deus do Spinoza. Ele recebeu de uma colega de Curitiba, né, João? Daí ele pediu para se merecia uma palestra, essa oração, esse Deus do Spinoza. Então eu vou passar um áudio aqui de 2 minutinhos, em que a mulher vai ler esse Deus do Spinoza. Quem é esse Deus do Spinoza? Depois vocês vamos analisar um pouquinho o que ele está falando aqui. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu: eu acredito no Deus de Spinoza. Deus de Spinoza, eu fui pesquisar e achei esse texto lindo que eu quero compartilhar contigo. Essas palavras, elas são do Baruch Spinoza. Ele é um filósofo holandês que viveu no século 17. E esse texto foi chamado de Deus segundo Spinoza, ou Deus falando com você. Então, tu imagina como se Deus estivesse falando contigo agora, tá? Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrute da tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirta, que desfrute de tudo que eu fiz para ti. Para de ir nesses templos obscuros e frios que tu mesmo construiu. E acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. E é aí onde eu vivo e eu expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que era um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus filhos, não me encontrarás em livro nenhum. Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, eu não te critico, eu não me irrito, eu não me incomodo e eu nem te castigo. Eu sou puro amor. Se eu te fiz e eu te enchi de paixões, limitações, prazeres, sentimentos, de necessidades, de incoerências e de livre-arbítrio, como que eu posso te castigar por ser como tu é? Se tu acha que eu posso ter algum lugar para queimar todos os meus filhos pela eternidade, que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, são artimanhas para te manipular, para te controlar. Só gera culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faça para os outros aquilo que tu não quer que façam para ti. A única coisa que eu te peço é: presta atenção na tua vida, no teu estado de alerta, seja o teu guia. Tu é absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Creia, supor e imaginar. Eu não quero que acredites em mim, eu quero que me sintas em ti quando tu beija a tua amada, quando tu gargalha com teus filhos, quando tu acaricia o teu cachorro. Para de me louvar. Que tipo de Deus ególatra tu acredita que eu seja? Se tu se sente grato, demonstra. Cuida de ti, da tua saúde, das tuas relações. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas. E de repetir como um papagaio tudo aquilo que te ensinaram sobre mim. Não me procures lá fora, porque não me acharás. Procure-me dentro de ti. É aí que eu estou. Aí dentro de ti. O que acharam do Deus do Spinoza? Primeiramente a gente tem que saber quem que foi esse tal de Spinoza, né? Foi um filósofo. Ele nasceu na Holanda em 1634. Ele era filho de uma família judia que veio de origem portuguesa, foi morar na Holanda, lá ele nasceu. Esse homem tinha uma grande inteligência, como todos os filósofos, né? Ele é considerado um filósofo racionalista, e como filósofo ele tem os seus deuses, né? A sua razão. E Spinoza era cotado para ser um rabino judaico, mas como as ideias deles eram tão virada do avesso que os judeus excomungaram ele da sinagoga. Então ele foi excomungado da sinagoga, ele já não tinha mais religião nem judaica. Como ele não aceitou nem o Deus que existia no Antigo Testamento, que foi revelado na Sagrada Escritura, ele também, com certeza, rejeitou a trindade cristã, que é do Novo Testamento. E Spinoza foi um dos fundadores da teoria crítica da Sagrada Escritura, que hoje se ensina nas teologias por aí, que estudam a Sagrada Escritura como um texto histórico sem transcendência. Você tenta analisar o texto em si, a gramática,
o contexto, essas coisas assim, né? Foi uma desconstrução da Sagrada Escritura, que não vê a Sagrada Escritura como algo que veio divino, inspirado, mas vê como um texto de história que precisa ser comprovado, né, historicamente. E Spinoza, então, excomungado, ele não tem a noção de Deus como nós temos. Primeira coisa que a gente, quando escuta esse Deus dele, não é o nosso Deus cristão, não é o Deus que veio na tradição judaica. O Deus que ele acredita é um Deus que está em todo lugar. É um Deus que está em tudo e tudo é Deus. É o panteísmo. Para ele, Deus está na pedra, Deus está na árvore, Deus está nos animais, Deus está no ser humano e, portanto, não tem transcendência, não tem um Deus que está acima da criação do universo, que criou tudo. Deus está impregnado nas coisas. Por isso que tudo que ele faz é desconstruir aquilo que é cristão. Ele vai desconstruir tudo que nós temos de sagrado que foi revelado por Deus na Bíblia. Então, quando nós vemos esse Deus do Spinoza, nós já imaginamos o que a serpente falou para Adão e Eva no paraíso. Deus está mentindo para vocês, Ele está escondendo uma coisa muito boa, Ele não quer que vocês sejam deuses. Se vocês comerem o fruto, vocês vão ser como Deus, não seja boba, vai lá e coma o fruto. E é justamente o que esses filósofos fazem. Esse Spinoza, ele teve contato com a Cabala também, judaica, que é esse esoterismo que eu falei algumas vezes para vocês aqui nas outras pregações, né? Que é a Cabala, que é o esoterismo judaico, em que aquela história do Gênesis de Adão e Eva com Deus e a serpente, Deus passa a ser aquele que esconde a vida, e a serpente, que é Lúcifer, é aquele que traz a luz, que vai libertar o ser humano. Então ele segue essa mentalidade também, que a liberdade é uma coisa que está no ser humano, né? Tem que buscar a sua própria liberdade, sua iluminação. O panteísmo, então, ele vai ter uma visão otimista da criação, enquanto que os gnósticos em si mesmos, eles têm aquela visão pessimista, que a matéria aprisiona o espírito, né, a alma. Por isso que tem que se libertar da matéria do corpo e vira uma espécie de iluminação intelectual, que a maçonaria segue mais essa linha de iluminação da consciência, como se fossem os eleitos, né? Os outros que não se iluminaram são de segunda categoria. Então, Spinoza é esse filósofo. Então, vamos ver o que Spinoza vai fazer com a nossa fé cristã. A primeira frase que ele falou para aquela senhora, que ele falou que foi, não sei se no começo entenderam, Spinoza é o Deus em quem acreditava o famoso Einstein, o grande teórico da relatividade, né? O Einstein acreditava nesse Deus do Spinoza, ele falou que não acreditava em outro Deus diferente desse, então, que é tão amado, né? Inclusive o Baruch Spinoza é muito citado na maçonaria, é um ídolo para eles lá, né? Justamente por não ter dogma nenhum de fé. Então a primeira frase da oração do Spinoza, ele vai destruir a questão da oração. Pare de ficar rezando, batendo no peito. O que eu quero é que faça que saia pelo mundo e desfrute a vida. Quero que você goze, cante, divirta-se, aproveite tudo o que eu te fiz, é para você. Perceba então que a relação principal do cristão é a relação de oração, que é o contato. A nossa forma de nos relacionarmos com Deus é a oração. E Spinoza destrói a questão da oração. Ou seja, você não precisa parar para rezar, né, dizer coisas a Deus, tentar ouvir o que Deus tem para dizer. Ele rompe com essa questão da oração e isso destrói a relação do criatura com o Criador. E tem muito cristão que vê essas mensagens no Zap aí e fica faceiro da vida. Como é bonita a mensagem, como é bonito de ouvir, né? Doce veneno, como diz acho que é uma música, né? Uma poesia, né? Doce veneno, parece doce no lábio, mas amargo no estômago depois, né? E nós vemos na Sagrada Escritura que o próprio Jesus diversas vezes estava rezando. Ele que era o Filho de Deus, Deus com o Pai, ele foi rezar quando ele recebeu o Espírito Santo no batismo de João. Aí ele se pôs em oração e desceu o Espírito Santo sobre ele. Jesus foi 40 dias no deserto rezar e sendo tentado pelo diabo. Depois ele subiu ao monte, rezou a noite toda para escolher os 12 apóstolos dele.
que daria uma continuidade à missão dele depois que ele fosse para o céu, e que é a Igreja Católica até hoje, né? Ele rezou quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele rezou várias vezes, ele ensinou um capítulo inteiro do Evangelho de São João, capítulo 17, é a oração de Jesus ao Pai, um capítulo inteiro de oração, e Jesus ensina também os apóstolos a rezarem. Eles pedem para que Jesus ensine, e Jesus ensina o Pai Nosso. Então nós vemos que a oração é central na vida de um cristão. Padre Pio tem uma frase interessante, ele fala assim: quem reza bastante se salva, quem reza pouco se salva com dificuldades, e quem não reza vai ser condenado. Ou seja, a pessoa não vive o que é essencial do homem, ter relação com Deus. Senão você vira um animal, você vai seguir os instintos, você não tem contato a vida toda com Deus. O que se espera que vai ter quando você morrer? Hoje o tema é a morte, né? Viva como um pagão, como um animal, e não espere ser um filho depois, né? Alguém que foi elevado à imagem e semelhança de Deus na participação de Cristo. E nós vemos, então, essa porta larga que o padre falou hoje na missa, no Evangelho, na homilia, e é justamente o que Jesus fala no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 24. Alguém pediu para Jesus: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Ou seja, não é tão automático assim a salvação, né? Mesmo aqueles que estão fazendo esforço para entrar, entram com dificuldades. No entanto, o Spinoza fala que siga, né? Desfrute a vida, siga os teus instintos, seja feliz, goze da vida. E na outra frase, Spinoza vai destruir a igreja. Ele vai dizer assim: pare de ir a esses templos lúgubres, escuros, úmidos, tristes, que você mesmo construiu com suas próprias mãos, né? Acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde vivo e expresso o meu amor por você. A Igreja Católica também ensina que Deus, a toda a criação, todo o universo é a imagem de Deus. Saiu do pensamento de Deus. Deus criou de si toda a criação, todo o universo. Entretanto, é uma criatura, não é o Criador. Spinoza manda você ficar nisso aqui. Isso se chama idolatria. Você troca o Criador pela criatura. Você está adorando algo que não é Deus, né? E, no entanto, ele está destruindo outra questão muito importante para nós cristãos católicos, que é a presença da reunião no templo sagrado. Não é só uma 4 paredes aqui onde nós estamos, uma capela. Nós temos Jesus no sacrário. E se Spinoza fala assim: não vá às igrejas, não vá diante de Jesus Eucarístico, não vá, não se faça presente na igreja, não participe de missas, não reze, não congregue, não seja uma igreja, não seja um grupo de cristãos que é o corpo místico de Cristo. Então, por trás de palavras bonitas, Spinoza está destruindo tudo que é mais sagrado para nós cristãos. E tem muito católico aí com esse pensamento, que basta entrar em comunhão com a natureza que você está feliz e está salvo, né? Vai encontrar a sua felicidade. E nós vemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, em que o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: não abandonemos a nossa assembleia, no caso, a missa, né? Como é costume de alguns, mas admoestamo-vos mutuamente, e tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia do julgamento final. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade, se o abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Ou seja, o cristão católico, depois de ter o conhecimento da doutrina, receber os sacramentos, o batismo, tudo, se a pessoa apostata da fé e deixa de frequentar as celebrações da missa, já não haverá mais sacrifício, se o de Cristo foi rejeitado. Ou seja, a pessoa está em estado de condenação. E depois Spinoza vai destruir os mandamentos. Ele vai dizer assim: para de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você.
enquanto que nós sabemos, pela doutrina da Igreja, pela Sagrada Escritura, que nós nascemos com o pecado original. A concupiscência carnal, essa desordem que está em nós, nos leva ao pecado, que é o mal. E ele diz assim: não existe mal em você, que você é um pecador ou coisa parecida, que a sexualidade é algo ruim. O sexo é um presente que lhe dei e com o qual você pode expressar amor, êxtase, alegria, e assim não me culpe por tudo o que fizeram crer. Ou seja, não me culpe que a Igreja Católica ensina a moralidade, que deve-se viver o sexo só no casamento, todos aqueles mandamentos que a gente conhece do 6º mandamento da lei de Deus, também o 9º, não cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso para ele, não, se tem vontade, seja feliz, viva o seu instinto, se der a vontade, faça. Então ele está destruindo os mandamentos. Não há pecado, não há mandamento, não há lei. Se não há lei, você faz a tua própria lei. Aquilo que você sente em você, você faz. E nós vemos o que na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus está aí, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós todos somos pecadores, ao contrário do que Spinoza diz aqui, né? Também o nosso Papa Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4 a 19, ele vai falar assim: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o dia do julgamento. O Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reserva aos ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Encontram suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens. Homens pervertidos e imundos sentem prazer em enganar. Têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis em pecar. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes. Têm o coração acostumado à cobiça. São filhos da maldição. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Então São Pedro está dando umas cacetadas aqui no Spinoza, né? Esses que seguem os próprios instintos estão destinados ao juízo final. O que ele nega, né? Que não vai ter juízo, né? Também na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta, 3, de 1 a 5, ele vai dizer assim: note bem o seguinte, os últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão da realidade. Dessa gente, afasta-te. Então, São Paulo diz, foge dessas pessoas que seguem os instintos, né? E então, depois Spinoza vai destruir a Bíblia. Ele fala assim: pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas, que não tem nada a ver comigo. Por que ele está fazendo análise crítica da Sagrada Escritura se ele não acredita na Sagrada Escritura, né? Se não pode me ler no amanhecer do sol, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos de seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Uma coisa não exclui a outra, né? Agora, o fato de você conseguir ter esse contato de ver a presença de Deus em tudo, não significa que nós temos que desprezar tudo o que Deus fez. 2000 anos de revelação cristã, Deus escolhendo um povo, se revelando, com um projeto de salvação, de revelação.
até a ponto de encarnar o seu próprio filho para salvar a humanidade, e que Spinoza despreza, né? Não fique lendo livros sagrados, que não tem nada a ver comigo. Depois, ele vai falar assim: confie em mim e deixe-me dirigir pedidos. Como ele já falou para não rezar, os pedidos estão incluídos, né? Você não precisa rezar, então não peça nada para mim. Viva do jeito que você tem vontade de viver, né? E deixe que eu faça o meu trabalho. Se ele nem acredita que Deus seja uma pessoa, como é que você pode confiar que Deus vai te proteger, que vai te acender, vai te socorrer em todas as necessidades? Depois ele vai dizer assim, vai destruir a questão da justiça e da misericórdia em Deus. Pare de ter medo de mim. Enquanto que a Sagrada Escritura fala, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quem não tem temor de Deus, vive de qualquer forma. Então não tenha medo de mim. Eu não julgo, nem critico, nem me irrito, nem incomodo, nem castigo. Eu sou puro amor. É um docinho esse Deus dele, né? Um doce de coco. Então, enquanto que na Sagrada Escritura Deus fala, o próprio Jesus vai falar que muitas vezes nós vamos ter que passar pelo julgamento e não vai ser fácil, a porta é estreita. No Evangelho 25 de Mateus, versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar em sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso e todas as nações se reunirão diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, enquanto ele vai dizer para uns, vinde benditos do meu Pai, ele vai dizer para outros, ide malditos, afastai-vos de mim. Então vai ter um julgamento, sim, com certeza, enquanto que o Spinoza aqui, não, o Deus dele não tem justiça e nem misericórdia, né? Porque ele é o próprio Deus, como um bom gnóstico, ele é o próprio Deus de si mesmo. E também, Evangelho de João 12, 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, esta é que o julgará no último dia. Jesus falou, ele não vai julgar, a palavra dele vai julgar. E o que está dito na palavra vai ser cobrado no dia do julgamento. No dia que a gente comparecer diante dele, ele vai falar, eu dei a palavra, ensinei a verdade. Como ele disse ao rico que estava no inferno, né? Os seus irmãos têm a Moisés e os profetas, que os ouçam, que observem, se querem se salvar. Você não precisa voltar dos mortos para ir lá dar um recado para eles. Eles têm a lei, eles têm a Sagrada Escritura, os mandamentos, que observem. Também, depois, Spinoza vai falar sobre o pedido de perdão, né? Pare de me pedir perdão. Claro, se não há lei, não há pecado, não há por que se arrepender, né? Não há nada a perdoar. Se eu o fiz, eu é que o enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso culpá-lo se responde a algo que eu lhe pus em você? Como posso castigar por algo, por ser como você é, se eu o fiz assim? Tira toda a responsabilidade do ser humano. Cadê o livre-arbítrio de poder escolher entre o bem e o mal? A gente percebe que não há um Deus, né? Para ele não existe um Deus. É a própria criação, você mesmo é seu próprio Deus, não vai ter julgamento. Você nasceu assim, com os teus instintos, e o teu livre-arbítrio, o que você escolher na vida, não importa. Ele não vai julgar por nada disso. O que ele só vai falar assim, siga um pouco aquilo que te faz feliz, para você não sofrer tanto, porque o inferno pode ser o teu próprio comportamento. Então, tem uma lei que causa um sofrimento. Nós sabemos pela experiência, né? Algumas escolhas nossas nos fazem sofrer. É a única coisa que ele segue, essa lei natural, de busca ser feliz, evite alguma coisa que faça sofrer. Totalmente o contrário do cristão, que tem que carregar sua própria cruz. É uma religião sem cruzes, né? Sem redenção. Depois, Spinoza vai dizer assim, crês que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos? Está falando do inferno. Aqueles que não se comportam bem? Pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei, que são artimanhas para manipulá-los. Como posso castigá-lo por ser como é?
Esses mandamentos só geram culpa. Então Spinoza está falando que não tem inferno, que Deus não criou o inferno. O Deus dele não existe nada além do que está diante dos olhos, né? É o panteísmo. Mateus 6, 19 e 20. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não se consomem nem a traça nem a ferrugem, e onde os ladrões não furtam e nem roubam. Também na carta aos Colossenses, capítulo 3, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Em Hebreus 9, 27, como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Ou seja, toda a Sagrada Escritura pede para o cristão voltar os olhos para o céu, não para a terra, enquanto que o Spinoza pede para o homem voltar toda a sua atenção para a terra e esqueça do céu, esqueça depois da morte, não pense na morte. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida é só o que há aqui e agora, e só do que você precisa. Quanta irresponsabilidade alguém que segue os conselhos de um cara desse, né? Ele renunciou ao céu, a salvação e o paraíso. E o que você tem é essa vida miserável, né? Tão precária que a gente vive nesse mundo. Sem esperança alguma depois da morte você ter um destino de felicidade, né? É bem lamentável. Ele vai dizer assim: eu o fiz absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Primeira coisa, que absolutamente livre nós não somos. Nós somos criaturas e nós dependemos de Deus para ser livres. Não podemos seguir nossos próprios desejos, porque a gente vai cair no precipício. E depois, não há prêmio, não há céu, não há castigo, não há inferno, não há pecados, não há lei, não há virtudes, ou seja, não existe também nem vícios. Tudo é bom. Depois ele vai desprezar a vontade divina. Não lhe poderia dizer se há algo depois dessa vida, mas posso dar um conselho: viva como se não houvesse, como se fosse uma única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir, e assim, se não houver nada, você terá pelo menos usufruído o que lhe dei, essa vida. Tem quem aceite os conselhos de Spinoza ainda. Aproveite a vida, né? Tem até uma frase em latim, carpe diem, se não me engano. Goze a vida, aproveite o dia. Enquanto o cristão aproveita essa frase no sentido espiritual, vive uma vida santa, aproveite cada dia, cada segundo, como o padre está falando hoje, né? O tempo é precioso, sagrado, e a cada minuto você tem que aproveitar ele, porque ele não volta. Cada dia que passou não tem mais volta. Ele é eterno, fica na mente de Deus, mas não volta mais. Enquanto o cristão aproveita o dia, cada dia, para crescer na santidade, na vida de fé, Spinoza aconselha a pessoa a seguir os instintos. Aproveite cada dia, faça o que você quiser, o que dá vontade, para você ser feliz. É o oposto. Enquanto um busca as coisas do céu, o outro busca as coisas da terra. Igual a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, o amor a Deus até desprezar a si mesmo levou à fundação da Cidade de Deus. E o amor de si mesmo até desprezar a Deus levou à construção da cidade dos homens. E as duas convivem, o trigo e o joio, né? Estão convivendo lado a lado, até o dia da ceifa, né? Os anjos vão passar a foice e separar. Depois, Spinoza vai dizer assim, contra a fé, né? Pare de crer em mim. Que Deus vai pedir para um filho não acreditar nele. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que você acredite em mim, quero que você sinta em você. Só sentimento, né? Bem modernista. Aquela heresia que o São Pio X condenou naquela encíclica dele, Pacendi. Justamente o modernismo é baseado em sentimentos. Eles falam que são racionalistas, mas eles vivem só de sentimentos. Quero que você sinta, que me sinta em você, quando você beija sua amada, quando você agasalha sua filhinha, quando você acaricia seu cachorro, quando você toma banho no mar. Esse é o Deus dele, sinta, tenha sentimentos bons,
Enquanto que a fé para o cristão é aquela esperança, aquela certeza de possuir algo que você ainda não tem. Você tem uma revelação, uma promessa de Deus, e você crê naquilo, acredita. E a forma de acreditar em Ti te dá a segurança, a esperança que você vai conseguir aquilo. Naquilo que ainda não se vê, a gente tem a certeza. E para eles não é uma questão de inteligência, né? Você acredita numa promessa de alguém que tem autoridade e prometeu e que não mente, que é Deus, né? Isso não dá uma segurança na fé para que você não tenha dúvidas, não vacile. E na carta aos Hebreus vai dizer assim que é impossível o homem agradar a Deus sem a fé, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. E depois ele vai falar para não adorar a Deus. Se Ele é próprio Deus, vai pedir para outro adorar, né? Parem de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra? Você é egoísta? Você acredita que eu seja? Aborrece-me que me louvem. Cansa-me que me agradeçam. Você se sente grato? Demonstre-o cuidando de você, da sua saúde, das suas relações, do mundo. Sente-se olhado, surpreendido. Expresse sua alegria. Esse é um jeito de louvar. Ou seja, você já não vai rezar, você não vai fazer pedidos a Deus e nem adorar a Deus, porque não existe para Ele esse Deus, como nós acreditamos. Não tem a relação criatura-criador com Ele. Tudo pertence ao mesmo Criador. Tudo é Deus, né? Enquanto que na Sagrada Escritura tem várias passagens que falam que se deve adorar a Deus, né? Na carta aos Romanos 1:25, São Paulo vai dizer assim dos romanos pagãos: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Em Apocalipse 14:7, clamavam em alta voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. João 4:23-24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. É o oposto do que o Spinoza está pedindo. Depois, ele vai falar assim: não fale de Deus, não evangelize. Pare de complicar as coisas e de repetir como um papagaio as coisas que vos ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui e que está vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Você esqueça de Deus, não evangelize, não fala dele. As coisas que os outros falaram dele para ti, ignora. Você só tem essa vida, aproveite. Não fale de Deus com ninguém. É o contrário do que Jesus falou no final do Evangelho de Mateus 28:19-20. E depois, ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou seja, Jesus manda os apóstolos ensinar, você falar sobre Ele, enquanto que Spinoza peça: não fale de Deus, esqueça, ignore. Agora a última frase de Spinoza: para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, não me achará. Agora há pouco ele estava falando para contemplar a natureza, né? Agora já não quer mais. Procure dentro de você mesmo. Procure dentro de você, é aí que eu estou, batendo em você. Contraditório como sempre, né? Então nós vemos que o Deus do Spinoza não tem nada a ver com o nosso Deus cristão. E tudo que ele faz destrói tudo o que Deus fez, toda a história da salvação e redenção. Ele seguiu o conselho da serpente, né? Coma do fruto da vida, não seja bobo, você é um Deus, sereis como deuses, disse a serpente. Deus mentiu para você, Deus não quer que você seja feliz, Deus não quer que você seja livre, Ele quer que você seja escravo dele, não coma do fruto. E a serpente: vai, coma, você não é escravo, você é teu próprio Deus. E Spinoza segue essa mentalidade. Ele destrói a oração, destrói a igreja, destrói os mandamentos, destrói a Bíblia, destrói a justiça e a misericórdia de Deus, nega o inferno, nega o céu e o paraíso e o purgatório, nega tudo o que é o essencial da fé cristã, que é a nossa fé. Então, quando vocês escutarem por aí essas frases de como é que falam, de chassis de caminhão,
aquelas mensagens bonitinhas, bem com musiquinha, abra o olho, porque por trás tem uma mentalidade bem contrária à nossa fé cristã. Parece bonita de se ouvir, doce, e ainda mais a moça, bonita, uma voz suave, sorrisão desse tamanho assim no rosto. Não seja assim, não faça isso, pare disso, pare daquilo. Enquanto que por trás do veneno, quando a gente lê a Sagrada Escritura, no final a gente fala assim, palavra do Senhor, todo mundo diz, graças a Deus. Quando se lê esse texto do Spinoza, palavra de Satanás, pode dizer palavra de Satanás no final, porque é essencialmente a palavra de Lúcifer, né? Não tem um autor diferente de Lúcifer, alguém que fez um texto como esse. E, no entanto, é doce na boca de muita gente. O católico precisa acordar que tem muitas pessoas que criam o seu Deus à sua imagem e semelhança, como Spinoza. O Deus dele saiu daqui, não veio de revelação divina, não entrou pelos ouvidos para a pregação do Evangelho. O Deus dele partiu da sua cabeça cheio de vento. E isso se chama a criação de um falso Deus. Na Bíblia se chama ídolo. E o pecado disso se chama idolatria. É a pessoa que cria um falso Deus e o adora no lugar do Deus verdadeiro. E nós, como católicos, tem muita gente que cria deuses falsos também na sua cabeça. Quando Deus revela a sua palavra, tudo aquilo que é a verdade, que é a doutrina católica, tem muita gente que não concorda. Questiona artigos de fé, questiona dogmas da igreja, como foi comentado há pouco tempo, agora ontem, algum ministro falou que não existia purgatório, que não tinha lenha suficiente, Deus não ia usar tanta lenha assim para botar tanto fogo assim para segurar essas almas queimando. É pessoas que criam seu próprio Deus na sua cabeça, não concebem, não aceitam, não se submetem à fé, à obediência da palavra da verdade. O católico verdadeiro é aquele que ouve a verdade, e se o pensamento da igreja revelado é diferente do teu, você se submete e muda a partir daquele momento. Se você pensar A e a igreja fala é B, você tem que falar de agora em diante é B. Se existe purgatório, a igreja diz que existe purgatório, eu não acredito. A partir do momento que eu tomo consciência que a igreja falou que existe, nesse momento, se eu sou um católico verdadeiro, purgatório existe, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda. É a revelação divina e está na Sagrada Escritura. Essa atitude do católico que não quer criar deuses falsos em sua cabeça, como Spinoza, e projetar um Deus que ele criou, artificial, e no dia do julgamento não vai ser o Deus dele que vai julgar ele, vai ser o Deus verdadeiro. O julgamento é do Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, nós vamos sabendo que aqui na Escritura, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, vai colher. Não espere colher figos de urtigas. Se planta, o que colhe? Suas obras. Aquilo que você semeia, você colhe. E assim, o católico que tenta semear sua própria semente, e não a de Deus, chega no último dia vai estar podre, não vai ter fruto nenhum. É por isso que nós temos que sempre conhecer a fé católica, para que conhecendo, nós mudemos nossa mentalidade e seguimos o pensamento da igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja